Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu estarei fazendo para vocês mais uma sessão acerca das mulheres histéricas, tá? E assim, eu oriento vocês a entrarem, na playlist onde eu falo sobre as mulheres histéricas. Playlist esta de título Mulheres Histéricas, para que vocês possam ter uma compreensão abrangente acerca das elucidações concernentes a essa temática. Visto que se você começa a acompanhar a partir desse vídeo aqui, você tende a ficar com uma compreensão defasada acerca do assunto, visto que eu estou abordando seguindo uma ordem progressiva de entendimento, tá? Bom, continuando, trazendo aí um pouquinho da historicidade, para que a gente possa compreender a mulher histérica de um modo abrangente, vale aí um retorno lá no início da psicanálise. Em 1888, Freud ele vai forjar um novo conceito de histeria, tá? Ele vai retomar de Charcot a ideia da origem traumática. E eu vou elucidar essa ideia da origem traumática de uma forma meticulosa, tá? Pois bem, Charcot ele é um cara que exerce um impacto na vida intelectual de Freud de um modo bastante significativo. E Freud, ele vai narrar esse impacto, ele vai narrar essa influência em uma carta que foi enviada à sua esposa, Marta, E aí nessa carta ele deixa bem claro a influência tão significativa que Charcot exerceu sobre a sua vida, certo? Na carta, ele vai dizer o seguinte, irei retratar aqui uma parte crucial, uma parte importante da carta, onde ele diz que Charcot, que é um dos maiores médicos cuja razão confirma o gênio, está simplesmente demolindo minhas concepções e meus planos. Aconteceu-me sair de seus cursos como se eu saísse de Notre Dame, pleno de novas ideias sobre a perfeição, mas ele me esgota, e quando eu o deixo, não tenho nenhuma vontade de trabalhar nos meus próprios trabalhos, tão insignificantes. Eis 3 dias inteiros em que não tenho nada a fazer e não sinto nenhum remorso. A semente produzirá seu fruto? Eu ignoro, mas o que sei é que nenhum homem teve tanta influência sobre mim. Isto aí é uma carta, endereçada a Marta, sua esposa, carta essa de 1885, tá? Vejam bem, ele fala aqui, no início dessa retratação, ele diz o seguinte: Charcot, que é um dos maiores médicos cuja razão confirma o gênio, está simplesmente demolindo minhas concepções e meus planos. Quando ele fala aí que Charcot está demolindo suas ideias e suas concepções, ao que de modo específico ele se refere, O que é que foi demolido? Bom, primeiramente, Freud, por ser médico, também neurologista, com especialidade aí na neurologia, Inicialmente, ele crê que talvez a histeria tivesse aí um cunho biológico,
E aí, ao acompanhar Charcot, ao acompanhar o trabalho de Charcot, né, a primeira coisa a ser demolida é isso aí. O reconhecimento, ele começa no caso, né, a reconhecer que a gênese da histeria, a origem da histeria, não se deve exclusivamente a um fator biológico, mas sim um fator psíquico, né? E em segundo lugar, o que está sendo demolido é a ideia de consciência, é a ideia de consciente, ou seja, o consciente como sendo aí a totalidade da vida psíquica. Isso aí começa a ser demolido. Ele começa a observar, né, que há uma instância que abrange ideias, e são essas ideias a causar esses distúrbios psicopatológicos. E essa instância definitivamente não vem a ser aí o consciente, não vem a ser o consciente. E aí essa instância trata-se do inconsciente. Nesse primeiro momento ele não vai dar nomes, né? Ele não dá nome a essa instância. Ele começa a observar que existe uma instância para além do consciente. Instância essa que é aí aparelhada por ideias que causam distúrbios psicopatológicos, certo? Bom, no século XIX, a medicina jamais olhou para a histeria como um problema médico, né? A clínica médica, no século XIX, encara a histeria como um problema de ordem moral. A histeria não aparecia aí nos exames, né? Seus sintomas clássicos não apareciam nos exames. Não havia nenhuma lesão, não havia nenhuma inflamação no sistema nervoso, logo, não é de cunho médico, não é. E aí, os médicos da época diziam que, bom, se não aparece nos exames, então isso aí é fingimento, né? Os médicos da época diziam que era fingimento das mulheres, diziam que era um teatro para chamar atenção, né? Ou até mesmo um pretexto para fugir das responsabilidades da vida. Bom, gente, aqui nesse momento eu vou abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre Freud enquanto um cara machista, né? Eu escuto muito, né, e vejo muito relatos de que Freud é machista, Freud é misógino, né? Inclusive um dia desses eu li aí uma matéria na revista Isto É, né, sobre o círculo feminino de Freud, né? E sobre as acusações com relação ao fato de que Freud é machista, Freud é misógino, né? E aí a Isto É traz uma matéria sobre um livro, né? Nesse livro ele vai ser retratado aí, né, sob a ótica das mulheres que conviveram com ele, certo? E aí o livro se chama As Mulheres de Freud. Esse é o título do livro, né? Esse livro é da escritora Lisa Piranesi, né, e do filósofo e historiador John Forrest. Esses dois autores aí foram responsáveis pela construção dessa obra, tá? E aí esses autores vão ter nessa obra como finalidade desconstruir essa visão de Freud como sendo um cara machista, como sendo aí um cara misógino, né?
E aí, dentre as acusações, está o fato de que Freud era um patriarca conservador do século XIX. E talvez até fosse, gente, talvez até fosse por conta da época dele mesmo, que era uma época essencialmente aparelhada pelo patriarcado muito acentuado e pelo machismo muito impregnado, muito aparente, muito intenso, né? E aí, o que é que acontece? Qual que era a visão de Freud vista aí pelo movimento feminista radical da época? Bom, a visão do feminino que Freud tinha, né, reduzia a mulher à função de serva, reduzia a mulher à função de reprodutora da espécie, tá? Freud, ele compreendia isso segundo a interpretação do movimento feminista, tá? Freud, elas tinham a visão de que Freud compreendia o feminino como gênero falho, privado aí anatomicamente do falo, que predestina o masculino ao poder e ao comando. Isso aí está explícito na matéria da Isto É, né? E aí, diante de interpretações como essas, os movimentos feministas mais radicais deterioraram, sabe, a reputação de Freud, devido às teorias de Freud acerca, né, do complexo de Édipo, acerca da questão da privação do falo concernente às mulheres, né? E aí, essas teorias foram desenvolvidas por Freud, né, a partir daquilo que ele começou a observar na sua clínica, né? Ele, a partir das suas observações, construiu uma teoria que desse conta de explicar o movimento, ou seja, o comportamento das mulheres, sabe? E aí, segundo o movimento feminista radical da época, Freud, ele criará um modelo teórico universal para as mulheres, motivado aí por sua própria misoginia, quando na verdade ele estava motivado pelas suas observações clínicas, sobretudo acerca das mulheres histéricas, né? Ele observou bastante o comportamento das mulheres histéricas. Então, esse livro, ele é munido de 727 páginas. E, posteriormente, eu vou até atrás desse livro para que eu possa explorá-lo aqui, tá? E aí, é um livro que traz especificidades acerca dos relacionamentos pessoais, intelectuais e profissionais que Freud manteve aí com um diversificado grupo de mulheres. E Freud, ele era o tipo de cara, segundo esse livro, segundo o que menciona a revista Isto É, acerca desse livro, né? Ele frequentemente fazia tributos às mulheres que o cercavam, sabe? Ele tinha o maior respeito por essas mulheres, né? Pelo fato de terem sido aí grandes incentivadoras e grandes colaboradoras de Freud. Uma das coisas que o livro traz é sobre, e eu achei bastante interessante, segundo o que relata a revista Isto É, né, é sobre Andreas Salomé. Para quem não sabe, Salomé conheceu Freud quando foi a Viena, né, estudar psicanálise, e o livro conta que Salomé tornou-se analista da filha de Freud, tornou-se analista da Anna Freud e tornou-se amante de Freud. E uma das coisas que Freud fala sobre Salomé
é que ela era uma mulher destituída da maioria das fraquezas humanas. E era aí de uma inteligência perigosa, uma inteligência notável. Então, como é que um cara machista, misógino, faz aí uma declaração dessas acerca de uma mulher? Um reconhecimento nato acerca de uma mulher, né? Uma outra discípula freudiana foi a Helene Deltotte, né? É uma das primeiras mulheres aí a se dedicar à psicologia feminina, com estudos pioneiros sobre a frigidez, né? Frigidez na psicologia é conhecida como distúrbio e transtorno da excitação sexual feminina, ou seja, trata-se da dificuldade, trata-se da incapacidade da mulher de manter aí a lubrificação vaginal durante a atividade sexual, né? Por não sentir interesse mesmo, por não sentir excitação suficiente, tá? E a Helene, ela vai discorrer sobre esse tema. Ela era socialista, ela era defensora dos direitos da mulher, né? E ela desenvolveu aí um consistente trabalho clínico e pedagógico. E teve Freud como um frequente interlocutor, tá? Então, como é que uma mulher socialista que luta pelos direitos de outras mulheres vai ter um cara machista, misógino como seu interlocutor, como um colaborador dos seus desenvolvimentos, né? E aí, para além disso, a obra discorre ainda sobre as pacientes, né, portadoras de histeria, óbvio, que foram aí as primeiras mulheres que Freud começou a ter contato, né? E essas mulheres atuaram como coautoras dos seus clássicos estudos sobre o tema. E Freud demandou muita atenção, Freud demandou muito cuidado para com essas mulheres. Freud deu vazão ao sofrimento dessas mulheres quando o masculino da época, sobretudo da dimensão da medicina, menosprezavam essas mulheres. E Freud foi lá, acolheu, deu voz ao sofrimento dessas mulheres, né? Escutou o sofrimento dessas mulheres, sabe? E aí foi um cara que realmente demandou uma atenção significativa, direcionada a essas mulheres que eram aí tão desprezadas, sabe? Então, como Freud seria machista, misógino, entende? Então, os impasses e inseguranças, né, que Freud enfrentou, digamos assim, ao longo dos tratamentos, né, são aí divididos com amigas. Ele tinha amigas e ele dividia os seus impasses, as suas inseguranças com essas amigas, né? Ele trocava cartas com assiduidade com essas amigas, né? Ele dava muito valor ao que essas amigas demandavam de opinião acerca dos seus tratamentos voltados para as mulheres histéricas, né? E algumas dessas cartas, inclusive, são reproduzidas aí nesse livro, né? Nesse relato, que é um livro, que é uma obra que procura humanizar Freud, né? E desmistificar controvérsias em que Freud sempre esteve envolvido, tá? E aí os autores dessa obra diz o seguinte: o Freud que figura aqui é médico, desbravador, descobridor e, acima de tudo,
ouvinte e narrador. Se o homem Freud foi conservador, né, devido à sua época, né, mas a sua prática como psicanalista foi revolucionária, sobretudo tratando-se aí das mulheres histéricas, que, como eu falei, eram tão menosprezadas na época, em pleno século XIX, tá? Então, gente, como disse, eu pretendo ir em busca dessa obra, eu pretendo ir em busca desse livro, né, para que eu possa aí explorá-lo aqui no canal Só Psicanálise, para que a gente possa ter um maior entendimento acerca dessa questão. Será mesmo que Freud era machista? Será mesmo que ele era misógino, né? Então, eu irei atrás desse livro, As Mulheres de Freud, né? Para que daí então eu possa discorrer sobre essa obra aqui no canal Só Psicanálise. E é isso, tratando-se das mulheres histéricas, continuo a falar sobre elas, né, demandando explicações minuciosas no decorrer da playlist acerca desse modo de ser mulher, tá bom? É isso, gente. Eis aí mais um vídeo. Aqui no campo de descrição você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail, mas você encontra aí também o meu Twitter, o meu Instagram, caso você queira me seguir, né? Você encontra também os meus outros 2 canais aqui no YouTube, caso queira me acompanhar neles também. Você vai encontrar aí meus 2 blogs, tá bom? Caso queiram fazer uma visita e ver aí do que é que se trata os meus blogs. Pois bem, está tudo aí na descrição do vídeo, caso você queira ter acesso aos meus demais projetos digitais, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.